Olá, paz do Senhor, minha querida mulher do Casa de Noemi. Chegamos na nossa jornada com os evangelhos e aqui nós damos início ao evangelho segundo escreveu João. E João teve uma grande importância nesse ministério, com a qual ele esteve bem junto ali de Jesus. João é intitulado como discípulo a quem Jesus amava, era um amigo do peito, a quem próprio Jesus encarregou de cuidar de Maria. Após a sua morte, João foi uma das principais colunas na igreja primitiva. João, além do evangelho, também escreveu as epístolas. Primeira, segunda e terceira epístola aí de João. E também o nosso livro que nós conhecemos bem, que é Apocalipse, né? E João foi o único discípulo a quem é descrito como aquele que teve, né, de morte natural ali na ilha de Patmos. Então, queridas, nós vamos ver grandes relatos de alguém que teve uma profunda intimidade com o Mestre. E coisas mais profundas só podem ser reveladas, pega esse gancho, por quem tem intimidade com Ele. Então, você quer que Deus te revele coisas profundas e ocultas? Comece a buscar mais, tenha mais intimidade com o Mestre, porque Ele só consegue revelar isso para aquele que tem intimidade com Ele. Lá em João capítulo 5, você já tome a sua Bíblia para você ir acompanhando, você vai ler aí. Eu vou começar já com o cerne dessa mensagem, com o contexto, o teor maior dessa mensagem, com aquilo que me tocou profundamente ao ler, que é a cura do paralítico de Betesda. Betesda, traduzindo, chama-se Casa de Misericórdia. Então era um lugar onde pessoas, teoricamente, estavam aí passando por alguma doença, alguma enfermidade que era incurável, que era teoricamente impossível, e aí como se essas pessoas se reunissem nesse local. E neste local era conhecido por ter um tanque. E aí nesse tanque, tanto que em versículo 4 diz que certo tempo, não diz mais ou menos de quanto em quanto tempo, mas em certo tempo descia um anjo que movimentava aquelas águas, e aquele que se achegasse lá naquela água, ele ficaria curado. E aí Jesus sobe a Jerusalém e ele vai justamente para onde? Para a Casa de Misericórdia, para o tanque de Betesda. Lá ele encontra um homem que fazia o quê? Há 38 anos ele estava enfermo. E aí Jesus faz uma pergunta para aquele homem. Queres ficar são? Jesus vai direto ao ponto. E neste momento também Deus pergunta para você. Você quer ficar são? Você quer ser perdoado? Você quer ser restaurado? Às vezes a gente fica paralisado com desculpas. Era o que aquele homem estava. E quando Jesus pergunta, você quer ficar são? Ele diz, ora Jesus, eu não tenho ninguém. Ele começa já com as desculpas. Ele não vai direto ao ponto de dizer, sim, eu quero aproveitar esse momento. E talvez você está paralisado nesse mesmo problema, nessa mesma enfermidade, nessa mesma angústia dentro da alma, porque você culpa os outros, porque você culpa pessoas, você espera das pessoas. Mas Jesus só está te perguntando. Jesus não queria saber qual era a motivação dele estar ali, se alguém tinha ajudado, se não tinha, não. Jesus só queria saber, você quer ficar curado? Então pronto, saia dessa posição aí de culpar os outros e passe a buscar a solução que está em Jesus, querido. Saia desse processo que você tem enfrentado durante anos, seja qual for, mas Deus está te dizendo neste momento que Ele tem a solução para você. Pare de ficar esperando pelos outros, ocupando pessoas como aquele homem estava fazendo. Mas automaticamente, quando Jesus, ele ouve daquele homem, Jesus já sabia de tudo. E aí aquele homem, ele começa a falar. E aí Jesus só diz o seguinte, levanta-te e anda. Só tem uma ordem para ele, que era a ordem de cura. E neste momento, Deus também dá uma ordem para você. Ele te faz uma pergunta. Dependendo da sua resposta, Deus vai te dar a ordem. E quando Ele dá a ordem, Ele dá o poder para cumprir. Então somente creia que aquele que deu a ordem para você. Então somente creia que aquele que dá a ordem, Ele dá o poder para fazer cumprir. Depende disso, querido, somente se você quer. Você quer ficar são? Mais uma vez o Senhor pergunta para você. Então, querido, seja restaurado, seja perdoado, seja renovado, porque Deus vai colocar o poder em suas mãos para que esta ordem seja cumprida na tua vida, tá bom? E quando Deus fizer isso, Ele vai te mandar levar com você. Talvez você vai dizer, Jesus, eu fui curado, eu fui perdoada, mas eu ainda carrego dentro de mim algumas marcas, algumas cicatrizes. É para você sempre se lembrar
que Ele tem o poder de fazer curar sobre você. Algumas cicatrizes ficarão, mas é só para você se lembrar da grandeza e do poder de Deus sobre a sua vida.